Uma vida sem ética deve ser evitada, não porque, como dizem os moralistas, o que não é um problema pensar assim, porque Deus me vê, mas porque ela dá muito trabalho não ter ética. Eu tenho um amigo que trai a esposa e me disse que ele tem que ter um cuidado com o WhatsApp, porque aquilo vai para a nuvem chove em algum lugar e tem que apagar, e dá memória RAM, e dá memória, tem que ter um domínio de hacker para poder eliminar. Porque uma mensagem no WhatsApp é que nem herpes, ela volta, você não sabe, ela reaparece. Este mesmo amigo me disse que quando vai a motel, leva mexerica, porque tem o cheiro de sabonete do motel, tem outro, então a mexerica tira tudo. Então ele tem que comprar a mexerica antes de ir para o motel. E eu fiz a seguinte pergunta: não dá mais fácil ser fiel do que comprar mexerica, ficar mexendo no WhatsApp? Não? Ou casar com a amante, que é para acabar com o sexo, que a única coisa que acaba com o sexo é o casamento. Então, a vida sem ética, gente, ela dá muito trabalho. É preciso ter uma memória enorme. Quando um guarda me para no trânsito, que é escasso, porque disse um aluno meu que eles só param gente jovem, mas quando um guarda me para no trânsito, eu desço tranquilo, os documentos estão em ordem. Inclusive eu guardei o extintor de incêndio, vá que ele volte. Eu tenho ainda o meu kit de primeiros socorros, nunca sei quando ele vai voltar. Eu desço tranquilo para ter em contato com o guarda, porque meu carro está em ordem, meus documentos estão em ordem, eu sou obcecado com a data de validade da carteira de motorista e assim por diante. Dá menos trabalho ir ao poupa-tempo da Lapa, que é maravilhoso, no meu caso, que moro na Zona Oeste, dá menos trabalho do que ficar fugindo de blitz e indo para lá. Não, hoje eu escapei. Vai no poupa-tempo e faz a sua carteira, animal. É fácil. Mas as pessoas ficam dando uma coisa enorme, que é aquilo que eu digo para o aluno colador: levou horas escrevendo aquela cola, dava para ter estudado. A junção da tradição moral que formou o Ocidente com a reflexão ética sugerida pela filosofia, que forma o caráter bom ou mau das pessoas, torna aquilo que o Luc Ferry, num livro, chama de vida válida. Bauman, ainda utilizando seu conceito anterior a 1985, chama de ética pós-moderna. Este pequeno livro que a editora Paulus traduziu faz essa reflexão importante. Como ser ético no mundo onde hoje ser ético é igual a ser babaca? Como ser honesto no mundo onde desonestidade leva longe na carreira política? Como defender valores neste mundo? O Bauman responde algumas dessas questões que eu recomendo aos senhores. Encaminhando para uma conclusão, temos que pensar que vivemos hoje, em outubro de 2015, um naufrágio ético. Os poderes públicos disputam de tal forma que vocês devem lembrar que, caindo a presidente e o vice, quem assume é o Cunha. Olhem a nossa situação. Se vocês não gostarem de Beelzebub, Satanás está esperando. Eu recomendaria, como lição de casa, que vocês estudassem a biografia do vice-presidente da Câmara, que é a opção que vem depois do Cunha. Para quem quiser se sentir deprimido mesmo hoje, estudem isso. As pessoas protestavam pela falta de ética, colocando a camiseta da CBF e da FIFA, e iam para a Paulista, duas instituições afogadas na falta de ética. E finalmente o mundo empresarial, porque de forma até positiva, é inédito no Brasil, nós paramos de falar da corrupção passiva, que é a do político, e passamos a tratar da corrupção ativa, que é a do empresário. Isso é muito importante. Começamos a perceber o outro elo, que o indivíduo e a sociedade agora podem ver com clareza essa ambiguidade possível. E lembrando aos senhores o que eu aprendi em Brasília dando essa palestra. Se nós temos hoje denúncias brutais sobre a Petrobras há um mês bateu o recorde de produção de petróleo no Brasil, 2,4 milhões de barris por dia. O que significa isso? Que a maioria da Petrobras é formada de trabalhadores como nós, dando um esforço titânico numas plataformas isoladas do mundo para que nós tenhamos chegado a esse número assombroso de 2,4 milhões de barris por dia.
Ou seja, que nós ficamos olhando para as diretorias, esquecemos que aqui nessa sala, em todas as salas, o Brasil continua existindo, porque a maioria dos brasileiros é honesta, paga seus impostos, tenta evitar multas, quando leva a multa, paga suas multas e vive a sua vida em torno de trabalho, família e valores éticos. E isto é uma coisa que nós esquecemos porque nós passamos a confundir o Estado com a sociedade. Nós esquecemos deste detalhe. Sérgio Buarque trabalhou com a ideia de homem cordial, significando que o brasileiro funciona do ponto de vista muito passional ou muito emotivo. E eu vou buscar numa raiz um tema. Vou buscar numa raiz um tema que é a Carta de Caminha. Caminha escreveu o primeiro documento sobre o Brasil, e ao final da Carta do Caminha, ele diz que a terra foi descoberta, das suas características, e diz o seguinte: ele pede ao rei que mande vir da ilha de São Tomé Jorge de Osório, meu genro. Ele está pedindo ao rei um emprego para um familiar. Não é corrupção, porque no antigo regime não há concurso público. Ele não está infringindo uma regra. A única forma de ser contratado é a indicação real. Mas o Brasil começa com essa relação pessoal. Professor, o senhor vai tirar minha prova? Eu achei que nós éramos amigos. E eu respondo, amigos sim, cúmplices não. Quer dizer, a ética não depende da minha relação afetiva com você. Ela depende de regras morais. Muitas vezes eu achei que o senhor gostasse de mim, eu gosto de você, mas eu odeio o deslize ético. É uma pergunta comum no Brasil. E para piorar, isto é muito importante nós termos claro. Nós somos o país que manteve por 388 anos, dos nossos 515, a barbárie da escravidão. O que significa? Que, em primeiro lugar, o campo do trabalho foi contaminado pela noção de que trabalho é coisa de escravo. Até hoje, quando se sai para dar aula, alguém canta na sala dos professores, lê, 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 a música da Isaura. Quem não lembra, anota que o tio fala depois disso também. O fato de que uma parte da sociedade portuguesa e brasileira se achou no direito de trazer seres humanos à força, através de uma viagem fatal na África, e submetê-los a um serviço não remunerado e aviltante de destruição do valor humano, explica essa imagem do início do século XIX, explica por que é que os operários do Brasil começaram a ganhar direitos em 1930 e as domésticas ganharam os direitos plenos em 2015. Fundo de garantia foi aprovado este ano. É a sobrevivência da barbárie da escravidão. É a sobrevivência da ideia denunciada de forma suave em filmes como Que Horas Que Ela Volta, com a Regina Casé, que eu recomendo aos senhores, denunciada essa desigualdade, essa desumanidade, que nós transformamos essa herança bárbara. Se um branco for às compras ou ao passeio, com dois outros seres humanos carregando, um levando o lanche atrás, uma senhora, e outro guarda-chuva, essa é uma ideia que marcou as relações de trabalho pela falta de ética até hoje. Então nós temos que superar uma herança específica do Brasil, que é a herança da escravidão, que é a ideia que possa haver seres humanos inferiores, que possa haver seres humanos pelos quais eu deva fazer luto e outros pelos quais eu não preciso fazer luto, que uma chacina em Osasco não tem o peso se uma chacina que ocorresse no Oscar Freire. Nós continuamos contaminados por essa barbárie. Este é um dos defeitos éticos brasileiros, um dos mais graves. Nós selecionamos quais os seres humanos pelos quais é digno fazer luto ou não fazer luto. Isso tem a ver com essa tradição. Para piorar, é muito difícil trabalhar num país onde, segundo tanto da Mata como Richard Morse, nós afastamos o significado do significante na fala. Em outras palavras, onde a pessoa que me diz, eu vou estar chegando tipo umas 9, seja qualquer coisa entre 9 e a segunda vinda de Jesus, ou seja, que eu não tenha a menor ideia a esse respeito. O fato de que nossa fala não contém ação concreta. Quem pode fazer esse relatório?
ela não contém ação concreta, é uma grande questão. E o problema eterno, o mais grave, aquele que mais nós devíamos deter, é o duplo discurso de exigência ética absoluta para os outros, especialmente para os governantes, o que é correto, mas uma frouxidão absoluta com a exigência da minha ética. Ou seja, a ética dos outros é uma ética duríssima, a minha ética é uma ética frouxa. Quando eu começar a pensar objetivamente, que é muito grave, talvez seja a coisa mais grave, alguém desviar dinheiro público para benefício privado, é menos grave, mas continua sendo grave, estacionar na vaga de idoso ou de cadeirante. É menos grave, prejudica menos gente, mas continua sendo um deslize ético. É muito grave furar a fila. É muito grave comprar carteira de estudante para ter direito à meia entrada. É muito grave fazer essas coisas. Não é a coisa mais grave do mundo. A podridão política tira dinheiro da merenda escolar para o apartamento em Miami. Isto é o limite da barbárie. Por que ser ético? Por que seguir a ética? Por que tentar ser bom? Por que implantar normas? Talvez o mais fácil seja respondendo com países onde a resposta foi não, que é a Síria. A Síria deu não a essas respostas. Não quero dialogar com você, não quero estabelecer contato ético, não respeito seu dinheiro, seu direito à existência. Resultado, a população inteira da Síria está se jogando no mar, porque não é mais possível ficar em terra. Este ponto de barbárie é a falência da ética. Não cabe ao governo implantar o paraíso, cabe ao governo evitar o inferno. É a frase de João Pereira Coutinho num livro conservador. Não cabe a cada um de nós implantar o paraíso no mundo. Não é possível, talvez, mas é possível imaginar que ao menos no meu pequeno universo, onde eu trabalho, no meu serviço público, na minha família, nas ruas da minha cidade, quando eu dirijo, que aquele espaço seja o mais ético possível, seja o mais cheio de valores, porque isso torna a vida viável, não porque alguém esteja me olhando, mas porque eu vivo naquele espaço. E esta é a grande questão ética, o grande desafio que com esperança eu noto neste momento brasileiro. Nós estamos num desafio ético enorme e na chance de mudar tudo. A crise econômica tornou a ética visível. Porque em época de abundância econômica ninguém critica a falta de ética. Crimes maiores cometidos no passado foram deixados de lado. Desemprego e inflação nos tornam mais aristotélicos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Estamos mais egoístas. Isso talvez seja bom. Chegou a hora de fazer uma transformação que começa com cada um de nós. É essa questão que hoje me preocupa muito, que hoje me anima muito. Imaginar um país grande, diverso, com mais de 200 milhões de habitantes, com pessoas muito variadas, falando grosso modo a mesma língua, com uma certa tradição histórica, quase todo mundo. Onde eu dei palestra nos últimos meses, Bahia, Pernambuco, todos os lugares, Brasília, Rio Grande do Sul, Curitiba, em todos os lugares, as pessoas apontando a mesma coisa. Todos querem uma nação mais ética. Todos querem um país mais justo. E nós, talvez, curiosamente, tenhamos dado o primeiro passo nesse sentido. Só que quando eu lanceto o furúnculo, a primeira reação não é agradável. Eu estou colocando décadas de falta de discurso ético para fora. Se isso vai ser uma grande transformação, é uma resposta que está agora, daqui para diante, nas mãos de cada um de nós, eleitores, cidadãos, servidores públicos. Era isso que eu queria dizer neste momento para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.